Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. É terceiro ano. Eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Número 1. Leia a manchete ao lado. 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz OIT. OIT, gente, quer dizer Organização Internacional do Trabalho, tá? Letra A. Qual é o assunto tratado na manchete? Bom, o assunto tratado na manchete é sobre a exploração do trabalho infantil, né? Fica bem claro quando fala que 168 milhões em todo o mundo são vítimas do trabalho infantil. Letra B. Quantas crianças se encontram em situação de trabalho infantil no mundo, de acordo com a manchete? 168 milhões de crianças, né? Número 2. Quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho do ECA ao lado? O trecho do ECA é este, tá? Nós temos o artigo 7º, que diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, os direitos citados neste trecho do ECA são: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência e direito à educação também. Número 3. Escreva o artigo que trata sobre o trabalho na infância. O artigo 60 falando o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de menor aprendiz. Menor aprendiz, terceiro ano, é quando o adolescente ele vai trabalhar, mas não compromete o seu desenvolvimento, tá? Ele trabalha um pequeno período para aprender, o próprio nome diz, menor aprendiz. Ele vai aprender um ofício, vai aprender uma profissão. Número 3. De que maneira o trabalho infantil afeta os direitos da criança? Geralmente, crianças que trabalham não frequentam a escola, não podem brincar, além de ter o desenvolvimento comprometido. E esse desenvolvimento, o terceiro ano, é o desenvolvimento intelectual, né? É o psicológico e o desenvolvimento físico também. Essas crianças ou adolescentes que são explorados, né? Podem sofrer graves lesões em acidentes de trabalho. Número 4. Qual é o assunto tratado no cartaz? De que maneira você chegou a essa conclusão? O cartaz é este, né? Está falando o seguinte: lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil. Programa de combate ao trabalho infantil no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, qual que é o assunto do cartaz? É o combate ao trabalho infantil, né? Como que nós podemos chegar a essa conclusão? Pelas mensagens escritas, pelo que está falando o cartaz, pela imagem também, né? Número 5. Qual direito da criança estabelecido pelo ECA foi utilizado nesse cartaz? Transcreva a frase apresentada nele que trata desse direito. Então, o direito, gente, é o direito à educação, né? Observem a frase: lugar de criança é na escola. Então, este cartaz está trazendo também a não exploração ao trabalho infantil e a permanência da criança na escola. O direito à educação. Bom, terminamos então a correção das atividades, né? Agora, terminou não, gente, ainda tem o número 6, tá? Dê exemplos de conquistas das mulheres ao longo dos anos. Conquistou o direito de estudar, de cursar a faculdade, de votar, de se candidatar a um cargo político, de ter equiparação salarial. O que quer dizer isso? Se a mulher exerce a mesma função que o homem, ela tem direito a receber o mesmo salário, né?
dentre outros que elas foram conquistando ao longo do tempo. Agora sim, nós finalizamos a correção. Nós vamos fazer uma pequena revisão, terceiro ano, sobre a história das cidades. Mas nessa revisão nós vamos entender um pouquinho o que são as fontes históricas, tá bem? E qual é a importância das fontes históricas para o estudo da história. Toda cidade ela tem história. Para conhecer a história de uma cidade, podemos analisar diferentes fontes históricas, como fotografias, mapas antigos, livros, cartas, pinturas e relatos de moradores. E às vezes, gente, a própria cidade ela é uma fonte histórica. Como assim? Imaginem as cidades históricas aqui de Minas Gerais. Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina. Todas essas são fontes históricas. Por quê? Por conta de suas construções, né? Que preservam casas do período colonial, casarões antigos. Por conta da história que é preservada nessas cidades, né, que trata sobre a história do Brasil, sobre o desenvolvimento do Brasil. Então, às vezes, em determinados casos, a própria cidade vai se constituir como uma fonte histórica. As cidades, elas vão surgir por algum motivo, de alguma maneira. Claro que elas podem surgir de um povoado, elas podem surgir da instalação de uma indústria, elas podem ser planejadas também, né, como a cidade de Brasília, que foi planejada para sediar a capital do país. Então, as cidades elas podem surgir por diferentes motivos. Mas como que nós sabemos sobre a história dessa cidade? Como que essa cidade surgiu, quando ela surgiu e como que aconteceu? Nós temos conhecimento disso a partir das fontes históricas. E as fontes históricas, elas podem ser várias, tá bem? Eu trouxe aqui para vocês uma história, né, sobre a cidade mais jovem do Brasil, é a cidade de Palmas. Ela foi fundada no Brasil, gente, em 1989. Então, é bem recente a cidade de Palmas. E a cidade de Palmas, ela foi criada com o objetivo de povoar e de desenvolver a região norte do Brasil, que é uma região ainda pouco povoada. Antes dessa data, antes da fundação, né, de Palmas, havia uma grande fazenda nessa área, que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Atualmente, nesse local, funciona o Museu Histórico de Tocantins. O edifício é um patrimônio cultural do estado de Tocantins. Não se preocupem que na próxima aula nós vamos entender o que é um patrimônio cultural e vamos conhecer outros patrimônios culturais também. O museu histórico são locais, né, onde ficam guardadas relíquias, materiais históricos e antigos para que as pessoas possam conhecer a história. Então, o museu histórico também é considerado uma fonte histórica, né? Nele está no museu estão diversas fontes históricas. Eu trouxe este mapa aqui para vocês, para a gente localizar o estado de Tocantins no Brasil, estão vendo? E a cidade de Palmas, a capital de Tocantins. Palmas foi construída em meio à vegetação do Cerrado. Vocês já estudaram sobre a vegetação do Cerrado, né? É uma vegetação com troncos retorcidos, né, na região central do Brasil. E devido ao processo de urbanização, de povoamento, essa vegetação acabou sendo bem destruída. A cidade de Palmas também era cortada pelo rio Tocantins. Mas o rio, gente, ele foi represado no ano de 1998 para a construção de uma usina hidrelétrica para a geração de energia elétrica. E dessa forma deu origem ao Lago de Palmas. Entre os primeiros moradores de Palmas estão os funcionários públicos estaduais e municipais
E também muitas pessoas, terceiro ano, que vieram de diferentes regiões do Brasil, né, e se estabeleceram nessa cidade à procura de melhores condições de vida, de mais oportunidade de emprego, né? Então, gente, assim como a cidade de Palmas, todas as cidades elas podem surgir por diferentes motivos. Nós podemos conhecer a história das cidades por meio das fontes históricas. Observem aqui nessa imagem, né, ao lado, relevos esculpidos no Palácio da Araguaia, em Palmas. O relevo está nessa parte superior aqui da construção, estão vendo? Representam episódios da história do estado de Tocantins. Então, essa construção aqui, este palácio, ele é uma fonte histórica. As fontes históricas, então, terceiro ano, é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos ao longo do tempo e que pode ser usado para obter informações sobre o passado. Por exemplo, imaginem vocês. Imagine que vocês viajem para uma praia bem bonita. Aí vocês vão tirar foto, vão registrar o momento, né? E daqui a 15 anos, vocês retornam neste local e vão perceber que muita coisa mudou. Como que vocês podem provar como que era antigamente? Através das fotos que vocês tiraram. Então, as fotos são fontes históricas, né? Então, através das fotos que vocês registraram no momento, vocês podem relembrar o passado, apresentar para quem não conhece, né, o passado deste local, o passado dessa praia. Nessas duas imagens, está apresentando, são duas fotografias na realidade, está apresentando a igreja de São Francisco de Paula, na cidade do Rio de Janeiro. Uma fotografia, ela é de 1905, né, do século passado, e a outra fotografia é de atualmente. O que a gente consegue perceber de diferente nessas duas fotografias? Essas fotografias elas servem como fonte histórica para a gente entender as transformações que ocorreram na paisagem. E as fontes históricas também servem para nos trazer, para demonstrar para a gente as transformações que aconteceram na sociedade, as mudanças de hábito, né? As mudanças de costumes também. Inclusive até a forma de se vestir, são transformações que vão acontecendo ao longo da história. Então, o que a gente pode observar nessas duas imagens? Na imagem de 1905, nós vemos que o calçamento está diferente, né? Observe que na imagem atual, possui um piso, ele está asfaltado. Observem agora essa imagem de primeiro plano. Este monumento aqui, circular, estão vendo? Observem que tem árvores no entorno dele. Na imagem atual, já não tem mais árvores no entorno dele. O que a gente pode observar também é que essas árvores, elas estão na frente da igreja, né? Na imagem de 1905, as árvores não estão na frente da igreja. Uma outra coisa que a gente pode observar são prédios, né, que foram sendo construídos ao longo do tempo. Os veículos também a gente pode observar que são diferentes, né? A gente pode ver aqui um pedacinho de uma charrete, né? Era um meio de transporte antigo, pouco usual, né? Atualmente nós temos ônibus, carros, bicicletas, motocicletas. E na imagem atualmente nós vemos carros estacionados. Então, através da análise de fotografias e de imagens, a gente consegue perceber diversas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo em determinado local. Além de fotografias, terceiro ano, existem outros tipos de fontes históricas e que podem nos oferecer diversas informações sobre a ação das pessoas nos lugares onde viveram. Por exemplo, aqui nós temos um jornal que chama A Plebe. Esse jornal ele foi publicado, né, a partir de 1927. Esse jornal, terceiro ano, foi publicado pelos operários, né, que estavam lutando por melhores condições de trabalho, por melhores salários.
Também os livros didáticos, eles servem como fontes históricas. Como que era a geografia daquele momento, como que era a paisagem daquele local naquela época e como que está atualmente. Esta boneca aqui, uma boneca de porcelana de cerca de 100 anos atrás, o que ela representa? Quais eram as brincadeiras que existiam? Né? E como que eram os brinquedos também? Aqui nós temos as moedas brasileiras, né? Como que eram as moedas antigamente, atualmente estão bem diferentes, nós vamos ver daqui a pouco. E a planta da cidade do Rio de Janeiro, do ano de 1831, era a configuração territorial do Rio de Janeiro. Claro que muita coisa mudou, inclusive o território, inclusive a cidade. A cidade ela cresceu, né? A população cresceu, as construções também cresceram. Além dessas fontes históricas em documentos, existe também os relatos orais, que são considerados como fontes históricas. Os relatos orais das pessoas mais velhas, mais experientes, né, que já viveram a história e são importantíssimas, né, para a gente conhecer o passado e entender o presente. Olha, nessa imagem aqui, por exemplo, está mostrando novos formatos de bonecas, né? Completamente diferente do que foi mostrado anteriormente. Nessa imagem nós temos as moedas do Brasil. Vejam que são moedas diferentes da mostrada anteriormente e com diversos valores. O dinheiro também, a nota, né, o papel, ele mudou. Antigamente, quando tinha o dinheiro em papel, era o cruzado, era o cruzeiro, como nós estamos vendo aqui. Atualmente é o real, a cédula mudou, a confecção da cédula também mudou. Finalizamos então a nossa aula, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Tem uma cruzadinha, copiem as perguntas no caderno, tá bem? Terceiro ano. Este texto não precisa copiar, tá? Basta copiar as perguntas e responder com bastante atenção. Essa imagem também não precisa desenhar no caderno, só se quiser, tá? Pode desenhar, não tem problema, mas precisa copiar as perguntas, tá? Façam com bastante atenção, façam anotações no caderno também, tá? Para fixar melhor o conteúdo e para facilitar para vocês na hora de estudar para a prova. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.